Alô pessoal da Base Comum do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. Olha só, essa nossa aula ela precede a última avaliação do segundo trimestre, a nossa A6. Nós já fizemos uma revisão para a A6 na semana passada, na sexta-feira passada. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente que assista. É uma revisão bem focada no padrão da prova. E para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar fundamentalmente como se fosse um simulado. Eu vou apresentar aqui 7 questões que eu peguei de vestibulares que já aconteceram, né? Que tratam dos assuntos que vão aparecer na nossa 6, que nós trabalhamos ao longo do trimestre. O objetivo é que vocês tenham efetivamente um simulado do que vocês vão enfrentar na nossa prova concretamente, tá certo? Então, é mais uma estratégia de revisão no final das contas, como está dito aqui, resolução de questões com vistas a 6, beleza? Esse é o objetivo, é uma aula relativamente rápida, são apenas 7 questões que nós vamos resolver e comentar à luz dos assuntos, tá bem? Como eu coloquei na aula de revisão, esse daqui é o conteúdo que vai demarcar a nossa prova, não é? Então, o primeiro grupo de assuntos, o papel de Estados e organizações internacionais. E aí você tem o subgrupo de assuntos, né? O papel do Estado como gestor do desenvolvimento nacional, caracterização do comércio mundial, as organizações supranacionais, né? ONU, FMI, BID. Dentro da ONU eu chamo a atenção para a OMC, já que a gente está falando de comércio mundial. Blocos econômicos, nós ao longo do trimestre trabalhamos um pouco mais com dois dos blocos, né, a União Europeia e o Mercosul. Na nossa prova a gente não pretende inclusive cobrar questões específicas sobre a União Europeia e Mercosul, vai ser muito mais o entendimento do que são os blocos econômicos e as fases de integração desses blocos, né? E por fim, um tema mais genérico, o papel geopolítico da mídia na atualidade, muito mais vinculado a uma das faces da globalização, não é? E esse é o segundo grupo de assuntos, globalização, comércio mundial e blocos econômicos. Aqui você tem estruturação e evolução do comércio mundial, divisão internacional do trabalho e relação comercial entre os países, os principais blocos e organizações econômicas mundiais. Aqui ele destaca a Organização Mundial do Comércio, né, que substituiu o antigo GATT na década de 90, e é a instituição que acaba sendo responsável pela mediação das relações comerciais entre os países. Distinção desses blocos ditos estratégicos, não são exatamente blocos econômicos, né? Os blocos econômicos são aquelas associações, como eu falei já, Mercosul, União Europeia, associações entre países com o objetivo de estreitar relações comerciais, diminuir tarifas alfandegárias. Esses blocos estratégicos têm outros objetivos, né? Aqui eu citei o OPEP, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, G7, G20, os BRICS, não são blocos econômicos, repito, não é? São outras associações ou blocos, associações entre países, associações multilaterais com objetivos outros. Os blocos econômicos, bem importante, porque isso vai aparecer bastante na nossa aula, na nossa prova, são uma decorrência da globalização, inclusive, né, a formação de mercados preferenciais, mercados mais amplos, quando países, a partir de estabelecimento de relações multilaterais, se associam para intensificar o comércio regional. Aliás, esse é um dado bem importante, não é? Já aqui de cara, um dado bem importante, nos últimos anos, década de 90 para cá, quando aumentou o número dos blocos, fruto mesmo do processo de globalização, é notório que a circulação de mercadorias dentro das regiões é mais intensa do que entre as regiões, né? Esse é um dado bem importante e que demarca esse papel dos blocos econômicos na composição da própria globalização e do capitalismo contemporâneo. Aí aqui tem a sociedade de consumo e os impactos socioeconômicos da globalização na geopolítica e no meio ambiente. Teremos questões sobre isso também, né? Consome-se muito mais hoje do que em qualquer outro momento do passado,
E se consome mais, produz-se também mais resíduos. Para onde vão esses resíduos, né? Então nós temos, especialmente no meio urbano, aterros controlados, aterros sanitários e os famigerados lixões, né? Que é o lixo depositado ao céu aberto, sem proteção do solo. Então você tem infiltração de chorume, polui o lençol freático. Professor, mas esse é outro assunto. Não é não, está associado sim à expansão do consumo. Não é? Caracterização da globalização, histórico, precedentes, principais marcas e consequências. Esse gráfico aqui que nós já trabalhamos é um mapa mental, um resumo da globalização, né? Nós já trabalhamos ao longo de praticamente todo o trimestre. Eu coloquei aqui mais uma vez para nós entendermos, aí não é fundamentalmente o conceito de globalização que me importa aqui agora, é o entendimento da nossa contemporaneidade, porque no final das contas é isso que vai permear a tua prova, né? O entendimento de como que o capitalismo globalmente se estrutura na nossa contemporaneidade, quando após o fim da ordem bipolar, esse sistema socioeconômico se torna hegemônico, né? E sobre quais bases você tem essa hegemonia, né? Então aí nós trabalhamos amplamente com esse quadro, tratando da definição da globalização, do histórico, né? É um fenômeno que acontece agora, mas ele tem um histórico recuado com a própria história do capitalismo. Tem alguns pressupostos de ordem territorial, política e tecnológica e marcas, essas marcas especialmente vão tocar demais na nossa prova, não é? Aqui está a regionalização, proliferação dos blocos econômicos, né? E outras coisas mais. Beleza? Então vamos passar para a nossa proposta dessa aula. Eu coloquei aqui as questões. O ideal é que eu pudesse dar para vocês um tempo, para vocês lerem, fazerem e depois nós faríamos a correção. Mas como eu tenho que gravar essa aula em 30 a 35 minutos, eu não tenho como disponibilizar. Também ia ficar bem estranho eu ficar aqui parado na frente da câmera por 2, 3 minutos para vocês fazerem as questões, né? A minha sugestão, se você tiver como fazer isso, como vai ser uma aula de 30 minutos, é uma aula um pouco mais curta do que aquelas que a gente faz de 35, 40 minutos, dá uma pausa, tenta resolver a questão, depois aciona de novo para ver o meu comentário e a resolução da mesma, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer aqui fluxo contínuo, vou fazer as correções e as minhas observações e peço que vocês vejam a melhor forma de vocês fazerem esse simulado, né? Então uma questão aqui de 2021, bem atual, né? Chavenato, 2008, autora, argumenta que na era da informação, a nova riqueza passa a ser o conhecimento, o recurso organizacional mais valioso e importante. Está falando aqui das revoluções, né, das transformações que as revoluções, especialmente a terceira e a quarta revolução industrial, as revoluções técnico-científicas, informacionais ou a revolução digital, como que isso mudou a forma do mundo se relacionar, né? Avalie o que se afirma sobre a chamada Era da Informação. Aí, número 1. Na Era da Informação, o conhecimento é cada vez mais local e limitado às fronteiras. Claro que isso está falso, né? Deixa eu ver se funciona eu riscar aqui as coisas falsas. Então, cada vez mais local... Eita. Não foi, ok. Deixa eu ver se vai. Por que não está indo? Eita, não foi. E já apareceu o gabarito. Foi mal. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Desculpem. Na era da informação, o conhecimento é cada vez mais local e limitado às fronteiras. Não é local, ao contrário, né? Você tem a possibilidade, inclusive, desses fluxos imateriais circularem mais rapidamente e com menos obstáculos do que os fluxos materiais. Surgiu como resultado dos impactos do desenvolvimento tecnológico e da tecnologia da informação. Me parece que é evidente isso, né? Essa sociedade, essa era da informação é fruto de um desenvolvimento tecnológico
que é claro que tem essa história mais recuada, mas que ganha muito volume após a Segunda Guerra Mundial, com a Segunda Revolução Industrial e especialmente agora com a Revolução Digital, os smartphones e por aí vai. Inaugura uma nova economia que é digital e tem a internet como mídia principal, certamente. Então, 2 e 3 verdadeiros, vocês já viram o gabarito, né? Letra B. E 4. As instituições públicas ainda não adentraram na era da informação e nem implementaram o uso da tecnologia em função da burocracia. Não é verdade, isso daqui é uma visão estereotipada, né? É claro que você pode ter instituições privadas, essa maior densidade de instrumentos tecnológicos e tal, mas é bom lembrar que aqui no Brasil, por exemplo, quem mais produz tecnologia são instituições públicas, né? No nosso chamado Vale do Silício, que pega ali Minas Gerais, oeste de São Paulo, inclusive oeste do Paraná e Santa Catarina. Então, letra B já foi primeira questão. Segunda questão. Está aqui embaixo, facilitar. Sobre a globalização, analise as assertivas abaixo. Relembro, essas questões aqui eu selecionei da internet de vestibulares que já aconteceram para nós fazermos uma espécie de simulado. Ah, professor, vai estar igualzinho na prova? É evidente que não, não é? O rol de assuntos é o mesmo? É claro que é. Se eu estou fazendo uma revisão para a sua prova, o rol de assuntos é o mesmo. Não é? E por isso que eu coloquei aqui, porque me dá a possibilidade de, comentando cada uma das questões, fazer com vocês também uma espécie de revisão, não é isso? Então vamos lá. Quais são? Aqui você tem 4 assertivas e ele quer saber quais são as verdadeiras, não é isso? A integração mundial se dá via formação de uma aldeia global e as comunicações por parte da internet ficam restritas a pequena parcela da população que tem acesso ao sistema de computadores. Essa proposição é muito perigosa, né? Por que é perigosa, professor? Porque trabalha com a ideia do acesso restrito às informações. E de fato né? Quando ele fala aqui pequena parcela da população, isso ficou perigoso. O que é uma pequena parcela da população que tem acesso ao sistema de computadores? De fato, a maior parte da população global não tem acesso ao sistema de computadores, né? Não tem nem mesmo celulares com pacote de dados. É um número restrito, é uma parcela menor da população que tem um computador, um laptop em casa. Ah, pessoal, mas todo mundo que eu conheço tem. Isso daí é do teu âmbito de relações sociais, mas não é o mais habitual. Aqui no Brasil, não é. Imagine países ainda mais pobres que o Brasil, né? Você teve uma amplitude maior do acesso ao consumo, mas tem que ter dinheiro para consumir esses produtos, né? E isso acaba sendo restrito a um número menor de pessoas. Então, o 1 é considerado correto, sim. O aumento do desemprego acontece em todo o mundo e com ele a disseminação da pobreza também nos chamados países ricos, certamente. 3. Redução das desigualdades de desenvolvimento se dá através da expansão geográfica das empresas multinacionais. Aqui está o erro, né? A 3 está errada porque, ao contrário, com a globalização, você tem um fator positivo que foi a ampliação do acesso a essas novas tecnologias, mas esse acesso se dá mediado pelo capital. Com a hegemonia do capitalismo, ampliou-se também a exclusão global, né? Mais e mais pessoas fora desses parâmetros formais de acesso aos produtos, especialmente os produtos mais caros. Com o advento de uma concorrência mundial, as empresas antes ineficientes foram obrigadas a se modernizarem e terem preços e qualidades competitivos. Não necessariamente, né? Parte dessas empresas podem ter sido compradas, mas que de fato, para você permanecer vinculado a uma empresa, a uma concorrência mundial, você precisa sim se modernizar. Então, letra D é o gabarito. Repito, a 1 e a 2 são passíveis de discussão e isso é muito bacana porque possibilita a nossa conversa.
mas a banca considerou o gabarito verdadeiro dessas daqui e tem uma razoabilidade nessa consideração por conta daquilo, o que é que trata fundamentalmente a questão. Com a expansão da globalização, aumenta o comércio mundial, aumenta inclusive o nível de obsolescência dos produtos, né? Mas essas benesses da globalização não chegam irrestritamente a todo mundo. Ao contrário, o que a gente pode ver é que houve sim um aumento da exclusão, deixando vários grupos de pessoas, inclusive nos países centrais, alijados desse mundo em fábula, né? Que todo mundo está incluído, todo mundo vive melhor, o que não é definitivamente verdadeiro. Vamos adiante. Vou ter que subir e botar aqui em cima, tá bem? Uma outra questão. Esse é um padrão de questão que a gente não usa aqui no colégio, mas que aparece em vestibulares, né? Que pede a que está falsa, pede o exceto. Então, a expansão do comércio internacional se deu em ritmos diferentes, mas sempre positivos nas últimas décadas, refletindo e contribuindo para transformações de naturezas diferentes em nível mundial. São algumas dessas transformações do comércio internacional, exceto, ou seja, só tem uma que não está verdadeira. Letra A. A internacionalização da economia reduz o poder de planejamento dos estados sobre a organização dos espaços nos territórios nacionais. Essa é uma das marcas do neoliberalismo, né? É verdadeira. Aqui também só tem 4 proposições, né? A prova de vocês tem 5 assertivas. As políticas neoliberais se impõem de forma global, criando um ambiente desfavorável à atuação de países menos desenvolvidos e empresas de pequeno porte, certamente. Você internacionaliza a economia e esses grandes conglomerados, os grandes agentes da globalização, atuam sobre os territórios mundiais, inclusive oprimindo a palavra forte, não é? Mas comprando empresas de menor porte dos países, aumentando a dimensão do seu espaço de atuação. C. O fim da Guerra Fria, vinculado à ordem bipolar, né, proporcionou o aumento do volume de mercadorias comercializadas no mercado internacional em cerca de 5 vezes. Professor, não sei se foi em cerca de 5 vezes, mas de fato, primeiro, aumentou muito. Lembra da definição de globalização? Aceleração de fluxos materiais e imateriais na nossa contemporaneidade. Essa é uma marca da globalização, não é? E certamente isso se deu, dentre outras coisas, porque com o fim da ordem bipolar, o mundo passa ele todo a estar nas esferas das trocas dentro do capitalismo. Durante a ordem bipolar, parte do mundo, parte socialista, não participava dessas trocas globais, né? Sem contar que aqui também, após a Guerra Fria, na década de 80, a China entra nessas trocas, apesar de se autodenominar um país comunista, né? É o chamado socialismo de mercado, ampliando muito as trocas globais. A letra D, que é o gabarito. Cadê? Aqui está. É o gabarito, né? Os grandes conglomerados transnacionais, que são os grandes agentes da globalização, defendem uma ação mais vigorosa da OMC no controle do comércio internacional. Ao contrário, né? Ao contrário, os grandes conglomerados, a OMC é uma instituição multilateral vinculada à ONU. Importante isso, surge na década de 90 e 95 em substituição ao antigo acordo de tarifas, né, que era o GATT. E a OMC surge com a ideia de regular essas trocas, supervisionar essas trocas mundiais. Mas para esses grandes conglomerados, eu não quero uma ação muito vigorosa da OMC que impeça ou restringe essas formas de alguma forma, né? Letra D, então. Caminhando, então, para a 4ª questão desse nosso simulado, né? Sobre a globalização e geopolítica, analise as assertivas falsas e verdadeiras e falsas, né? Então vamos lá. A geopolítica é uma área da geografia que tem como objetivo interpretar os fatos do desenvolvimento político utilizando como parâmetros as informações geográficas.
Sim, é verdadeiro, não é? Isso daqui é mais conceitual. A gente não vai cobrar esse tipo de informação conceitual na tua prova, mas a gente tem falado muito de geopolítica. Geopolítica são relações de poder sobre o espaço. Eu posso falar de uma geopolítica nacional, eu posso falar de uma geopolítica global, não é? Como que os estados se relacionam. Boa parte dos conflitos hoje no mundo, conflitos territoriais, né, que vai ser assunto nosso no próximo trimestre, e é o assunto, inclusive, do mapa mental que eu já divulguei para vocês, é, derivam de relações geopolíticas, relações de poder sobre os territórios. A globalização envolve aspectos sociais e econômicos a partir da integração entre pessoas e países do mundo todo. De fato, a globalização não tem uma dimensão só econômica, tem uma dimensão social. Aqui não está tendo um juízo de valor, se é bom, se é ruim, né? Está falando sim que envolve aspectos globais que tocam o mundo todo. Toca de forma positiva, toca de forma negativa, aí é uma outra discussão. A questão não está levantando essa temática aqui. Está apenas falando sobre que a globalização é multifacetada, não tem só uma função econômica, tem também uma função social e que toca a todo mundo, diferencialmente, mas toca a todo mundo. A divisão internacional do trabalho é uma divisão produtiva do trabalho em âmbito internacional. Beleza, verdadeiro também. Todos são verdadeiros, né? Gabarito D. Exato, todos são verdadeiros. Nós temos a DIT colonial, a DIT clássica ou industrial e a nova DIT, não é? Que surge após a Segunda Guerra Mundial, que é muito mais complexa. O que é a DIT? É uma instituição? É um bloco? Nada disso. A DIT é tão somente o estabelecimento de parâmetros para entender qual o papel de cada grupo de países nas trocas mundiais. É o que está dizendo aqui, uma divisão produtiva do trabalho no âmbito internacional. Talvez a mais importante como revisão está aqui. São exemplos de organismos globais. A ONU, o FMI, a Organização Mundial da Saúde. Certamente que é verdadeiro, não é? A ONU, ela surge após a Segunda Guerra Mundial, né, substituindo a antiga Liga das Nações com o objetivo de manter a paz mundial. É um organismo multilateral, o principal organismo multilateral do mundo. Não é? Ela, inclusive, se desdobra em outros, como a OMC, que a gente já falou, como a OMS. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, surge junto com o BID, o Banco Internacional, na conferência ou no acordo de Bretton Woods, também após a Segunda Guerra Mundial. E o FMI tem uma função primeira de organizar, supervisionar as trocas mundiais e especialmente as relações financeiras, não é? Monetárias, fazer empréstimos. Essa é a função do FMI. Todos estão verdadeiros. Isso daqui é importante. Nós trabalhamos com esses organismos e vale a pena. Certamente é um tema que vai pintar na nossa prova, na verdade, na A6, não é? Continuando. Opa, foi mal, desculpem, já coloquei o gabarito, perdão. Em relação à gestão de resíduos sólidos, analise as afirmativas abaixo. Deixa eu falar uma coisa, nós já vimos até, né? Estão todas corretas, mas deixa eu falar sobre esse assunto. Professor, mas vai sair alguma coisa específica sobre resíduos sólidos? Vai aparecer sobre a temática ambiental, que é um dos assuntos que nós apontamos aí, não é? Com a expansão do capitalismo no século XX e XXI, aumentou o consumo, não é? Se aumenta o consumo mundial, especialmente a partir do Fordismo e tal, mas na nossa contemporaneidade, inclusive muitos produtos com prazo de obsolescência cada vez mais reduzido. Você compra um celular e você sabe que daqui a 1, 2, 3 anos ele já está obsoleto, você vai precisar comprar outro, né? Enfim, o fato é que, como se consome mais, somos mais na face da Terra e consumimos mais, usamos mais os recursos naturais e produzimos mais resíduos, né? Especialmente no meio urbano. Para onde vão esses resíduos? Esse é um problema ambiental do nosso tempo. Eu estou falando de resíduos gasosos, líquidos e também de resíduos sólidos, né? E a questão trata sobre isso. Por quê?
especialmente em países periféricos, e aqui no Brasil tem muito ainda, a existência de lixões. O que é o lixão? É quando o resíduo simplesmente é jogado em um determinado local sem nenhum trato, sem nenhum cuidado com a cobertura ou mesmo com a impermeabilização do solo. Então esses resíduos depositados em um lugar a céu aberto, eles são absolutamente nocivos para a sociedade e para o meio ambiente. Liberam gases, atraem animais peçonhentos e do lixo, especialmente lixo orgânico, há uma infiltração de um líquido putrefato, né, o chorume, que toca no subsolo. E aí vai poluir os lençóis freáticos, polui o subsolo, né? Então é absolutamente nocivo e é certamente uma repercussão drástica do nosso tempo. Ah, pessoal, mas sempre houve lixão. Certamente, né, o depósito de lixo, mas como aumentou a população mundial, aumentou o consumo e aumentou o adensamento urbano, esse problema também ganhou uma dimensão bastante grande. Qual é a forma de enfrentamento? Seria transformar. Tem duas formas, né? Primeiro, você poderia cuidar do produto que você vai fazer. Então, se não vai diminuir o consumo, isso me parece ilusório, mas eu posso fazer produtos com materiais biodegradáveis que sejam mais facilmente reincorporados pela natureza. É uma alternativa. Os 3 R's, né? Fazer a reciclagem, a reutilização para diminuir o descarte. E quando for descartar, tem que ter uma forma racional de descarte, né? No caso dos resíduos sólidos, aterros controlados ou principalmente aterros sanitários seriam as formas mais adequadas. Aí tem aqui, vamos ler. A gestão de resíduos sólidos requer a compreensão e o entendimento da geração, armazenamento, coleta, transporte, processamento e disposição final. Por isso que eu falei aqui, uma racionalidade. Se eu não vou diminuir a produção de resíduos, que eu pelo menos tenha uma racionalidade para o seu descarte. A problemática dos resíduos sólidos vem se agravando na maioria dos países devido ao aumento populacional, falei aqui, e o acentuado crescimento urbano, falei também, associado à evolução dos costumes, criação, mudança de hábitos, melhoria no nível de vida. Por que a melhoria no nível de vida? Porque dentro do capitalismo, você muda de vida aumentando faixas de consumo, né? Desenvolvimento industrial e o crescente acesso a produtos industrializados trazem como consequência o aumento da geração de resíduos sólidos no campo e nas cidades. Beleza. A coleta e o reaproveitamento de vasilhames de bebidas representam uma forma de recuperação direta, reuso se usada para o invase do mesmo tipo de bebidas e reutilização se usadas para o invase de outro produto. São termos aqui, inclusive muito discutidos no pessoal de biologia, mas que estão corretos, né? Os resíduos sólidos demandam uma gestão adequada para minorar seu impacto ao ambiente e à saúde pública. Bacana. A discussão, ao meu ver, foi até mais importante do que a questão em si, né? Já que a lógica aqui é de uma revisão para a tua prova. Penúltima questão, então, questão 6 desse nosso simulado, né? Nós temos aqui. Um dos aspectos que caracteriza o processo de globalização é a formação de blocos econômicos regionais, criados e mantidos com base em realidades e anseios dos países membros. Um tipo de integração inicial dá-se no caso do bloco econômico caracterizado pela gradativa liberação do fluxo de mercadorias entre países membros, o que deve ocorrer por meio da ausência de barreiras tarifárias, da redução ou ausência, né? Esse tipo de bloco ficou conhecido como... Cuidado, aqui tem primeiro zona de preferência tarifária, mas o gabarito quando eu tenho ausência de barreiras tarifárias, eu formei uma área de livre comércio, não é? Nós discutimos bastante isso, eu retomo para vocês. Na nossa contemporaneidade, pós-década de 90, o que nós vimos foi um aumento das relações comerciais regionais dentro de blocos econômicos, né? Os blocos econômicos têm diferentes fases de integração. Aqui estão elas postas, né? Nós trabalhamos até com esquemazinho nas nossas aulas, né? Então seria essa sequência. Zona de preferência tarifária. É uma relação muitas vezes bilateral entre dois países estabelecendo um ou outro produto que eu vou reduzir a tarifa, não é? A integração efetivamente se dá, inclusive muitos autores dizem que os blocos econômicos começam com a área de livre comércio. Quando você faz associação
multilateral e estabelece redução ou ausência de tarifas dentro dos países que participam do bloco, não é? Seguinte, a União Aduaneira é um passo adiante, né? O marco da União Aduaneira é o estabelecimento de uma tarifa externa comum. Então, além de criar uma zona de livre comércio para dentro do bloco, os países desse bloco estabelecem um padrão aduaneiro comum para quem quer comercializar de fora com os países do bloco, a chamada tarifa externa comum. Bem importante. O seguinte passo, aí já no nível de integração bem interessante, é o mercado comum. No mercado comum, você vai além da União Aduaneira, você estabelece um bloco com livre circulação de mercadorias, pessoas, capitais e serviços no interior do bloco. Não é? Um nível de integração muito maior. E a última fase seria a União Econômica e Monetária, o estabelecimento de um Banco Central único, de uma moeda única. O exemplo seria a zona do euro dentro da União Europeia. O último assunto nosso, a última questão, uma questão bem grandinha, sobre os BRICS. Na verdade não é só sobre os BRICS não, mas vamos lá, vamos ver aqui. A ideia para a formação do BRICS iniciou-se, ficou faltando o hífen aqui, com a publicação de um artigo por parte do economista americano John Neal, de 2001, que na época era chefe da Goldman Sachs. Nesse artigo ele citava, de acordo com estudos realizados e progressões estimadas, quais países do mundo demonstravam melhores potenciais de crescimento e desenvolvimento para serem investidos, e cogitou a criação de um bloco por parte desses para que ajudassem mutuamente. Apesar dessa sugestão, o BRICS não é um bloco econômico, preste atenção nisso, não é? É daqueles ditos blocos estratégicos, não é? E surge a partir dessa aproximação. A sigla BRICS refere-se ao grupo de países Brasil, Rússia, Índia e China. Foi criado, então, por esse economista, e esse S era para dar o sentido de plural. Posteriormente, foi agregado o S maiúsculo, né, para fazer menção à África do Sul, que é em inglês South Africa. Sobre os BRICS, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O que era, no início, apenas uma classificação utilizada por economistas e cientistas políticos para designar um grupo de países com características econômicas em comum, passou, a partir de 2006, a ser um bloco econômico regional. Falso! Não é, BRICS não é bloco econômico regional. Letra B, que é o gabarito. O grupo tem banco próprio, paralelo a instituições como a FMI, celebra cúpulas que rivalizam, ou seja, acontece no mesmo padrão do G7, os países mais industrializados. De fato, tem encontro dos representantes dos BRICS, né? Tem um banco de atuação, o que não significa que seja o bloco econômico. Nós já estudamos blocos econômicos e vimos as suas características. As outras estão falsas. Vamos ver onde é que está o erro, né? Rússia e China são os dois únicos países do bloco que podem se vangloriar dos seus resultados econômicos. Não é verdade, não é? A Índia teve um crescimento, inclusive a Índia sofreu muito pouco com a crise de 2008 em relação à produção industrial. Acho que eu já trabalhei um gráfico falando sobre isso. A falta de crescimento econômico, grande dependência da venda de commodities e crises políticas são exemplos de problemas respectivamente enfrentados pela Índia, África do Sul e Brasil. Aqui especialmente o caso da Índia, né? Falta de crescimento econômico está errado. A dependência de commodities pela África do Sul é verdade, e o Brasil de fato tem enfrentado crises políticas e econômicas nessa última década. Mas está errado também por conta da falta de crescimento econômico. Ao contrário, o que demarca os países dos BRICS é exatamente o crescimento econômico, não é? O Brasil ampliou uma investigação sobre o aço chinês, e a China impôs tarifas adicionais ao açúcar. Enfim, a partir desses fatos, a China deixou de ser a grande parceira comercial do Brasil em termos de exportações e importações. É falso. A China é o nosso principal parceiro comercial, seguido dos Estados Unidos, depois aqui do Mercosul. Então, é falsa a informação, não é? Pessoal, beleza, fui um pouquinho além, né? 34 minutos. Esse foi o simulado, espero que vocês tenham tido um bom resultado.
As questões estão ali próximos dos assuntos que nós vamos trabalhar na nossa prova. Espero que vocês tenham um bom resultado também na prova que vão fazer adiante. Valeu, beijo, tchau, tchau.